Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Continuando a nossa excursão pelo campo da ética, vamos agora discorrer sobre o tema aparentemente complexo que nos leva ao estudo de mais um elemento estrutural da moral, o juízo moral. Temos aí a árvore da moral e a seta descendo, apontando na direção da pétala azul, onde estão os juízos morais, que será o tema sobre o qual iremos falar agora. O juízo moral. Em se tratando de juízo moral, algumas advertências e regras básicas, desde o início, deverão ser atentamente observadas. Entre elas, destacamos: nunca devemos julgar o nosso semelhante, mas tão somente os seus atos morais. Julgar ao semelhante é perigoso não apenas pelas injustiças que poderemos cometer, mas principalmente e sobretudo pelo que poderemos revelar de nós. Coerência na aplicação das sanções. Observemos aí que temos uma mão com o dedo apontado numa direção e 3 apontados na direção nossa. Isso quer dizer o que, gente? Que dos agentes responsáveis pela aplicação de juízos e sanções, sejam eles morais, sociais ou jurídicos, é natural esperar-se uma conduta coerente com o que está a exigir. Todas essas advertências e regras iniciais têm uma razão que as justificam. Deus não deu ao ser humano o condão do julgamento do seu semelhante. Essa, pois, é uma prerrogativa exclusivamente divina. Confirmando nossas afirmações, apoia-nos o império da razão e a chancela de quem tem autoridade moral para tanto. Ensina-nos o Mestre em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Item 2. Porque o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. 3. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho? 4. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Todo o rigor dessas advertências, regras básicas e ensinamentos podem ser sintetizados na advertência primeira, que nos diz: nunca devemos julgar o nosso semelhante, mas tão somente os seus atos morais. Não obstante ser um fato corriqueiro e aparentemente simples, o juízo moral de todo e qualquer ato moral exige conhecimento e precisa ser revestido de cuidados, sob pena de incorrermos em grandes e graves equívocos e injustiças. Essa advertência sobre a importância na prática do juízo moral nos mostra a necessidade e nos remete de volta ao estudo mais aprofundado da estrutura do ato moral. Já vimos que o ato moral é composto de 10 elementos, a saber, o motivo, o fim, a intenção, a decisão, os meios, o querer, o resultado objetivo, o resultado subjetivo, a consequência objetiva e a consequência subjetiva. Vimos também que, apesar de bem distintos, os elementos constitutivos de um ato moral são inseparáveis. Essa inseparabilidade dos componentes de um ato moral tem uma razão de ser muito especial no momento da emissão dos juízos morais. Eis a razão. No exato momento da emissão do juízo de qualquer ato moral, é imperativa a análise do ato como um todo e de cada um dos seus componentes individualmente, considerando-se o contexto, as circunstâncias que envolvem cada um desses componentes. Simultaneamente, durante a análise do ato como um todo e de cada um dos seus componentes individualmente,
importa ponderar a importância do contexto, das circunstâncias que os envolveram e suas influências na produção dos seus resultados e consequências. De sorte que, jamais a análise de apenas um dos componentes do ato moral será suficiente para dar suporte à emissão de um juízo moral abalizado, mas tão somente e sempre a análise e avaliação inseparável de todos os componentes individualmente e no seu conjunto. Para tanto, precisamos conhecer a classificação de cada componente do ato moral. No plano subjetivo, temos o motivo, que é o impulso que leva o indivíduo a agir conscientemente visando alcançar certos fins. Os motivos podem ser de três espécies: legítimo, torpe e fútil. Considera-se legítimo o motivo cujo impulso emana de uma das necessidades básicas que em dado momento acometem o sujeito do ato. Necessidades essas que integram a pirâmide de Maslow, quais sejam fisiológica, segurança, cultural, social, autoestima e ou autorrealização. Considera-se torpe o motivo cujo impulso emana de um ou de vários vícios morais, inculcados no caráter do sujeito do ato, os quais, incentivados por fatores externos, se manifestam criando fins eivados de torpeza prévia e sabidamente prejudiciais ao objeto do ato. Considera-se fútil o motivo cujo impulso emana da futilidade inculcada no caráter do sujeito do ato, que, indiferente aos resultados e consequências do ato moral, cria fins insignificantes e até desnecessários, mas que podem ser prejudiciais tanto ao objeto quanto ao sujeito do ato. Ainda no plano subjetivo temos os fins, que é a visão antecipada e consciente dos resultados que se pretende alcançar. Os fins podem ser de três naturezas: definidos e justificáveis, indefinidos e injustificáveis, indefinidos e injustificáveis. Dizem-se definidos e justificáveis os fins quando exatamente delimitados e fixados com precisão na mente do sujeito do ato e os resultados objetivos e subjetivos que ele tem em mente se justificam pela harmonia social a que conduzem. Dizem-se definidos e injustificáveis os fins quando fixados com precisão na mente do sujeito do ato e os resultados objetivos e subjetivos que ele tem em mente não se justificam, porque são prejudiciais e capazes de provocar a desarmonia social. E dizem-se indefinidos e injustificáveis os fins quando são desnecessários, imprecisos e mal delimitados na mente do sujeito do ato, cuja leviandade ao concebê-los desvela indiferença para com os resultados objetivos e subjetivos que pretende obter. Continuando no plano subjetivo, temos a intenção, que é a vontade conscientemente dirigida para atingir os fins. A intenção pode ser qualificada como boa, má ou leviana. Considera-se boa a intenção quando na mente do sujeito do ato os fins que ele pretende alcançar visam a produção de resultados objetivos e subjetivos benéficos, tanto para ele, que é o sujeito do ato, como para o objeto do ato e para o progresso e a harmonia social. Considera-se má a intenção quando na mente do sujeito do ato os fins que ele pretende alcançar visam a produção de resultados objetivos e subjetivos maléficos, tanto para ele, enquanto sujeito, como para o objeto do ato, que turbam o progresso e a harmonia social. Considera-se leviana a intenção quando o sujeito do ato age com leviandade e desvelada indiferença para com os resultados objetivos e subjetivos pretendidos e, principalmente, em relação às consequências do ato moral por ele praticado. No plano subjetivo temos também a decisão, que é o ato interno, pessoal e voluntário
que consiste na escolha consciente entre vários fins possíveis. Pode ser considerada como ponderada, iracunda e irrefletida. Qualificamos a decisão como iracunda quando o sujeito do ato age propenso a manifestar ira, vingança ou fúria, sem sopesar criteriosamente os fins a obter, a adequação e suficiência dos meios a empregar e os malefícios dos resultados e consequências objetivas e subjetivas possíveis. A decisão é irrefletida quando o sujeito do ato apressadamente decide sem a reflexão necessária sobre os fins a alcançar, a adequação e suficiência dos meios a empregar e os benefícios e ou malefícios dos resultados e consequências objetivas e subjetivas do ato moral. Ainda no plano subjetivo temos os meios, que é o conjunto de recursos conscientemente reunidos para a consumação do ato moral. Eles podem ser considerados adequados ou inadequados, e podem ser, enquanto adequados e inadequados, considerados insuficientes, suficientes e excessivos. Os meios devem ser analisados sob seus aspectos qualitativos e quantitativos. Do ponto de vista qualitativo, eles podem ser adequados e inadequados, enquanto do ponto de vista quantitativo, eles podem ser suficientes, insuficientes e excessivos. Os meios são considerados adequados ou inadequados quando apropriados, convenientes ou inapropriados ou inconvenientes aos seus empregos para os fins a que se propõe atingir, e suficientes ou insuficientes e excessivos quando se refere aos resultados a produzir. Os meios exercem grande influência na produção dos resultados e consequências dos atos morais. E, para um juízo moral abalizado, não basta que sejam considerados adequados ou inadequados. Importa também considerar se são suficientes, insuficientes ou excessivos. Adentrando ao plano objetivo do ato, temos o querer, que é uma ação consciente e irreversível, que consiste no emprego da energia, dos meios e dos métodos necessários à consumação do ato moral. Pode ser considerado consciente, livre e ativo, consciente, livre e omissivo, consciente, livre e passivo. Quanto ao querer, constitui-se condição imprescindível que ele seja consciente e livre, sem o que não temos ato moral. Essa condição já foi devidamente esclarecida quando nos referimos às teorias do conhecimento e da liberdade no vídeo que trata da responsabilidade moral. Todo querer, portanto, deve ser consciente e livre, podendo ser classificado daí em diante como ativo, omissivo e passivo. Diz que o querer é ativo quando o sujeito do ato age proativamente, realizando uma ação consciente e irreversível com o propósito de consumar o ato moral, assumindo sem reservas a sua autoria. Disse que o querer é omissivo quando o sujeito do ato, de modo consciente e irreversível, se omite de fazer o que moralmente deveria, consumando assim o ato moral, do qual procura usufruir dos benefícios, mas esquivando-se da responsabilidade, dos resultados e das consequências, porventura, adversas. Disse que o querer é passivo quando o sujeito do ato, de modo consciente e irreversível, consuma o ato moral, mas diante do qual se mantém sem iniciativa, indiferente e apático em relação aos seus resultados, consequências e à responsabilidade moral decorrente da sua autoria. Ainda no plano objetivo, temos os resultados objetivos, que é o produto do ato moral materializado no objeto do ato, e que permite avaliar em que nível foi ou não atingido o fim pretendido. Eles podem ser classificados quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo. No aspecto quantitativo, os resultados podem ser total, parcial e nulo, e do aspecto qualitativo podem ser benéficos, maléficos ou inócuos. O aspecto quantitativo dos resultados objetivos diz respeito à intensidade do resultado obtido, tomando-se como referência o fim ou os fins pretendidos pelo sujeito do ato,
no momento da sua idealização, ainda lá no plano subjetivo. Diz-se total o resultado obtido quando o fim ou os fins pretendidos pelo sujeito do ato foi totalmente alcançado. Diz-se parcial quando foi parcialmente alcançado. E diz-se nulo quando nenhum fim foi alcançado. O aspecto qualitativo dos resultados objetivos diz respeito ao produto em si do ato moral, tomando-se como referência os benefícios e os malefícios que a sua materialização é capaz de causar no objeto do ato. Diz-se que o resultado objetivo é benéfico quando produz benefício ou benefícios para o objeto do ato, e maléfico quando produz malefício ou malefícios, e inócuo quando é incapaz de produzir o efeito ou os efeitos pretendidos. Ainda no plano objetivo temos resultados subjetivos, que é o produto do ato moral, desta vez materializado no sujeito do ato, ou seja, em que mesmo praticou o ato moral. Ele permite avaliar se foi ou não atendida a necessidade básica que o motivou. Eles podem ser classificados quanto ao aspecto do desejo e da satisfação do agente. Quanto ao desejo, eles podem ser considerados desejados, indesejados ou imprevistos. E quanto à satisfação, podem ser satisfatórios, insatisfatórios e inócuos. Os resultados subjetivos do ato moral, como vimos, podem ser classificados sob o aspecto do desejo e da satisfação do sujeito do ato, manifestos desde o momento da sua idealização ainda no plano subjetivo, até a sua materialização no plano objetivo. Quanto ao aspecto do desejo, dizem-se desejados os resultados subjetivos quando atendem aos planos e anseios do sujeito do ato, indesejados quando os contrariam e imprevistos quando ocorrem fora dos seus planos e expectativas. Quanto ao aspecto satisfação, os resultados subjetivos são satisfatórios quando atendem às necessidades básicas que motivaram a prática do ato moral. Insatisfatórios quando não ou só parcialmente as atendem. Inócuos quando incapazes de produzir qualquer satisfação. Ainda no plano objetivo, temos as consequências objetivas, que são os efeitos positivos ou negativos produzidos noutras pessoas a partir do resultado do ato moral praticado pelo sujeito do ato. Elas podem ser classificadas como harmonizadoras sociais, desarmonizadoras sociais e inoperantes. Dizem-se harmonizadoras sociais as consequências objetivas que emanam dos resultados objetivos e se espraiam pela sociedade gerando bem-estar e harmonia social. Desarmonizadoras sociais são as que disseminam o mal-estar e a desarmonia social. Inoperantes são as que nenhum efeito operam no meio social. Temos, por fim, ainda no plano objetivo, as consequências subjetivas, que são os efeitos positivos ou negativos produzidos no próprio agente a partir do resultado do ato moral que ele praticou. Decorre daí a culpa e o mérito. As consequências subjetivas podem ser classificadas como meritórias, ou seja, que sejam mérito, condenáveis, que sejam a culpa, e irrelevantes. As consequências subjetivas são meritórias quando emanam dos resultados subjetivos, desejados e satisfatórios, decorrentes da prática de um ato moral construtivo ou positivo, cujo reconhecimento pela sociedade ensejam para o sujeito do ato o mérito pelos serviços prestados e demais benefícios daí advindos. As consequências subjetivas são condenáveis quando emanam dos resultados subjetivos, indesejados e insatisfatórios, decorrentes da prática de um ato moral destrutivo ou negativo, cujo repúdio pela sociedade ensejam para o sujeito do ato a culpa pelos desserviços prestados e demais malefícios daí advindos. E as consequências subjetivas são irrelevantes quando emanam dos resultados subjetivos inócuos e imprevistos, decorrentes de um ato moral em geral praticado por motivo fútil,
fins indefinidos, injustificáveis, a intenção leviana, cujos resultados objetivos e subjetivos são nulos, imprevistos, inócuos e não operam efeitos relevantes no meio social. O momento do juízo moral. Por incrível que pareça, gente, não obstante a imensa quantidade e a velocidade com que os praticamos, inexoravelmente todos os nossos atos morais são passíveis e estão sendo submetidos a cada momento a um juízo moral, tanto por nós mesmos como por outrem. Atentem para o que falamos. Os nossos atos morais são passíveis de um juízo moral, tanto por nós mesmos como por outrem. Isso, no entanto, não quer dizer que podemos julgar os sujeitos do ato, que são seus autores, nem tampouco aplicar-lhes as sanções morais cabíveis. Podemos, sim, julgar o ato moral e, no momento do juízo moral, em se tratando de ato destrutivo ou negativo, podemos e devemos retaliar esse ato para dele não se tornar cúmplice, todavia sem se miscuir na sanção moral, cuja aplicação é da competência exclusiva do sujeito do ato. É exatamente no momento da emissão do juízo moral que chegamos ao ponto crucial que desvela a nossa maturidade moral e nos cobra o reconhecimento e aplicação prática da ética enquanto ciência e, em especial, da ética enquanto princípio moral. Provavelmente, existem outros métodos e formas a serem seguidos quando necessária a realização de um bem-sucedido juízo moral. Uma delas que experimentamos e recomendamos é a seguinte: diante de uma grave situação que requer um juízo moral, lembremos-nos das palavras afabilidade, firmeza, clareza e perdão. Isso porque o princípio moral da ética é sinônimo da palavra amor, que tem por característica ser afável, firme, claro e predisposto ao perdão. Isso equivale a dizer que, ao decidirmos emitir um juízo moral sobre um ato moral praticado por um nosso semelhante, devemos nos fundamentar no princípio moral da ética e nos manter sempre afáveis, firmes, claros e predispostos ao perdão. Vejamos. Este é o quadro que recomendamos ficar gravado em nossa mente, na hora do julgamento do ato, para vermos a aplicação da sanção moral e a simplicidade prática do amor enquanto sinônimo de ética. Ou seja, a palavra é afável, ou seja, devemos ser bondosos e gentis, firme, duro, rijo, severo, claro, límpido, translúcido, e o perdão releva e desculpa. Afável, para que tenhamos a serenidade necessária na condução do diálogo a ser mantido sem exasperação e com o respeito necessário ao nosso semelhante, que nesse momento, ou seja, no momento do julgamento do seu ato, se encontra diante de nós carente do nosso auxílio e apoio. Firme, para sermos duros, rijos, inflexíveis e até severos, não com nossos semelhantes, mas com o ato moral destrutivo ou negativo por ele praticado e que está sendo objeto do nosso julgamento ou juízo moral. Claro, para levar ao conhecimento do sujeito do ato e deixar bem claro e explícito que, primeiro, que tomou-se conhecimento do ato moral destrutivo negativo, segundo, que não há concordância nem tampouco aceitação por parte do objeto do ato. Isso para que ele não fique pensando que nós estamos tolerando por ser um tolo, né? Nós estamos sabendo. Terceiro, que ele é capaz de produzir resultados e consequências prejudiciais tanto ao objeto quanto ao próprio sujeito do ato e, consequentemente, à sociedade. E que ele, o ato moral, não condiz com a boa reputação que o sujeito do ato tem ou pretende conquistar. A clareza,
Nos momentos dos juízes morais é necessária e conveniente porque se dá num momento educativo especial e muito adequado para a aplicação das conhecidas lições de moral. O momento é de evitar as críticas aos vícios e de louvar as virtudes. Convém que, ao decidirmos emitir um juízo moral, já cultivemos em nosso íntimo a predisposição ao perdão. Jamais, porém, ao perdão do ato moral destrutivo, negativo, mas ao sujeito do ato, que é o nosso semelhante. Essa atitude nos manterá serenos e equilibrados, mantendo a afabilidade inicial. Observaremos que a reação do sujeito do ato, que é o nosso semelhante, caso tenhamos sido bem-sucedidos no nosso intento de servir, será de conforto, arrependimento, cooperação, reconhecimento e até agradecimento pelo relevante serviço recebido. Na sequência, apresentaremos a trajetória do ato moral e os fatores e fenômenos que influenciam as suas práticas, os quais são capazes de modificar tanto os seus resultados como as suas consequências. Gente, é chegada a hora da festa. A festa da participação social que só a demarquia, que é a verdadeira democracia, pode nos proporcionar. Vamos nos manter ligados, estudando ética, ligados nas redes sociais, entrando em contato, assistindo aos vídeos e fazendo os cursos de capacitação. Acesse os sites da Unimérito, www.unimerito.com e o da Constituinte, www.constituintepopularetica.com. Vamos participar, gente. Vamos a essa grande festa.